Eu agora sei. Sou só. Eu e a minha liberdade, que não sei usar. Sou só e tenho que viver nesta solidão com uma certa glória íntima, silenciosa. Eu guardo o teu nome em segredo, pois eu preciso de segredos para viver. Mas eis que depois de uma tarde de quem sou eu e de acordar a 1h da madrugada em desespero, eis que às 3 da madrugada eu acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, tranquila, calma, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer em seguida, mas por enquanto olha para mim e me ama. Não. Tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Clarice Lispector. Só podia, né? Uma das autoras preferidas do nosso convidado. É verdade. Este é o Entretantos, programa cultural com Lucas Figueiredo. E Ana Carolina Rainha, minha parceirinha. Você pode nos acompanhar em todas as plataformas que aqui estão. Se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, aquelas coisas. Ana. Oi. Momento de grande emoção hoje para nós. Que é muita emoção, música, muito. Cinema, né? Muita emoção. Estamos muito honrados em recebê-lo. E hoje nós vamos conhecer um homem que escolheu olhar para outros artistas e transformar seus encontros em cinema. Ele é cineasta, diretor, roteirista e pesquisador. Em seus filmes, ele mergulha na vida e na obra das personagens fascinantes da nossa cultura. Artistas que carregam histórias, personalidade, memória e muitas vezes uma trajetória que merece ser redescoberta. Ele já esteve ao lado de grandes nomes, como Ney Matogrosso, Maria Alcina, Tetê Espínola, Alaide Costa, Luiz Capucho, construindo documentários que vão muito além de simples registrar uma carreira. Procura aquilo que existe por trás do personagem público, a pessoa, a memória, as escolhas e as contradições e aquilo que o torna cada vez mais único. Verdade. Talvez seja justamente isso que o torna seu cinema tão interessante. Ele não apenas filma pessoas, ele se aproxima delas. E faz com que a gente se aproxime delas também. Também. Próprio. É um prazer estar te recebendo. Rafael Sá! Obrigado, querido, que honra. Que honra tê-lo aqui, muito obrigada. Obrigado, a honra é minha, estou muito feliz, assim, emocionado. É raro ter um espaço, né, pra gente falar do trabalho, assim. E eu tenho dificuldade de falar do trabalho, falar de mim, mas Você é uma pessoa tímida, Rafael? Muito. É, menino. A gente estava conversando aqui, né, antes, como a gente já conhecia o Rafael Saar, porque gostamos muito de música, eu e Ana, apesar de sermos atores, e não imaginávamos que o Rafael era essa figura tão doce. E com tanto tempo de carreira, ele chegou aqui, ele chega no estúdio com 20 anos, é uma coisa estranha, né? Mas ele não tem 20 anos não, tá? Eu acho que a convivência com esses artistas que transpassam o tempo, que não tem idade... Transforma, né? Você vê a Maria Alcina no palco, você vê o Ney Matogrosso no palco, aquela pessoa pode ter 15 ou 2.000 anos, né? Eu acho que isso deve ter dado para você algum tipo de também transcendência. Rafael, qual é o motivo pelo qual você escolhe falar de um cantor, como você já falou de tantos em documentários e curtas e longas metragens? A música propriamente,
ou aquilo que ele carrega no entorno, a presença dele, a personalidade dele, o universo que existe por trás daquela obra, ou até mesmo o fato das pessoas não terem dimensão da totalidade daquela obra, porque nós somos um país que folcloriza muito essas pessoas, inclusive, que nós acabamos de falar. Eu vou complementar a pergunta, porque você escolhe... porque assim, quando a gente vai fazer um documentário, minha opinião, você não sabe a totalidade da vida daquela pessoa, né? Você sabe superfícies, isso ele fez, ele não fez, isso é bom. Então, completando a pergunta do Lucas, o que te chama atenção, o que te faz escolher? A ponto de te mover a fazer uma obra de arte. Nossa, pergunta mais difícil, já começamos por ela. Já começamos assim. Eu saí de Volta Redonda, né, assim, com 17 anos, vim morar em Niterói, vim estudar cinema. Quer dizer, não vim estudar cinema, vim estudar comunicação, porque em Volta Redonda não tinha nem essa... Não existia essa possibilidade de eu pensar que o cinema era um lugar que eu poderia estar, trabalhar. Né? Não existia, o cinema estava lá na tela, né? E aí, quando eu venho para cá estudar e tenho curso de cinema lá perto de mim, eu começo a me aproximar dessas pessoas, do curso, dessa linguagem, e vou me interessando e tal. Então, a universidade vai me formando para esse sonho, né, de fazer cinema, apesar de eu estar num lugar que era um deslocamento para mim, assim, porque na minha família não tem artistas, não tem ninguém que tenha me levado para aquilo, né? Isso foi difícil para você na hora de tomar a decisão de fazer cinema? Mas não teve decisão, essa que eu acho que foi... Você foi catapultado. A vida te levou. Fui caindo assim, e quando eu vi que eu comecei assim, eu não conseguia, eu era muito interessado assim, então eu tentava tudo. Eu comecei fazendo figuração em filmes assim, né? Então eu fiz figuração em vários filmes de ficção, Lisbela Prisioneiro, Olga, Tropa de Elite. Filmes! Filmes razoáveis, né? Era uma forma de eu estar perto, assim, né, dessas produções, porque eu não tinha contato nenhum para conseguir nada, enfim. E aí teve uma hora que eu vi que eu não ia conseguir, não estava conseguindo nada, e ia desistir. Mas ao mesmo tempo eu ia fazer um filme lá para a universidade. Que chama Homem-Ave, esse curta. Não, eu digo Homem-Ave sobre o Ney Matogrosso. Onde você foi assistente de direção. Não, esse é um curta que eu dirigi. Mas você não fez como assistente de direção sobre o Ney? Esse foi depois. Foi depois? Depois. Você fez Homem-Ave de cara, dirigindo... eu pensei no Ney, assim, não sei, algo me chamou, assim, a atenção naquele momento. Eu acho que eu me lembro, assim, de eu em casa e ouvindo Os Secos e Molhados, a música Fala. E aquela interpretação para mim é uma música da Lully, do João Ricardo, e a Lully eu vim conhecer depois, fiz um filme com ela, né? Mas enfim, ali eu não sabia muita coisa, mas aquela música me aproximou e eu consegui o telefone dele, liguei, e ele... Falei, eu queria fazer um curta inspirado na a sua figura nos Secos Molhados e essa coisa de homem, bicho, natureza, enfim. E aí, ele falou, vem aqui na minha casa amanhã. Na casa do Rio ou na casa da Serra? Aqui no Rio. Então, eu fui à casa dele e no mesmo dia eu ia conhecer o Joel Pizzini, que é um cineasta que estava fazendo O Olho Nu. Isso, perdão. Então essa foi a confusão. O Olho Nu. E o Ney falou assim, e eu citava na ideia do meu curta um filme do Joel como referência, O Caramujo de Flor, que o Ney foi ator desse filme. Sim, que aliás o Ney, gente é um ator Ney maravilhoso. É muito bom. Vocês sabem disso? É muito bom ator. Esse curta lindo, assim, que é a partir da obra do Manuel de Barros, enfim, todo o universo com artistas do... Olha ele aí. Olha ele. Artistas do Mato Grosso do Sul, que o Joel é de lá também, enfim. E eu ia conhecer o Joel porque eu fiz minha monografia, meu TCC na faculdade sobre o trabalho do Joel entre cinema e poesia. Enfim, aí o Ney falou assim, o Joel vai fazer um filme sobre mim também. O Olho Nu. E naquele dia, então, eu conheci o Ney, e dali na casa dele eu fui conhecer o Joel. E o Joel me chamou para trabalhar com ele, no Olho Nu. E assim, então, eu acho que tudo parte desse momento, assim, desse meu encontro com o Ney. E como eu fui aprendendo, assim, nesse... E quando você fez com o Ney Homem-Ave, foi uma coisa, você ganhou prêmios e tudo. Aliás, todo o teu trabalho é muito premiado. Você já esperava isso de cara, assim? Um resultado como esse? Não.
pelos olhos do público e da crítica? Não, assim, fiz muito na intuição, né, assim, na época, o Bernardo Canto, que é um amigo que a gente estudava junto, né, a gente, enfim, se juntou, fez esse curtinha e demorou para ficar pronto. A gente começou em 2007, acho que terminou em 2010. Nossa! Porque, enfim, a gente filmou em película, foi uma... Essa calma toda que você tem é abençoada. Tô calmo não, tô nervosíssimo. Não, eu digo, você não é uma pessoa querer ir para ontem, você pesquisa, você matura. O seu documentário mais recente, vamos falar dele em breve, foram 18 anos. Sim. 18 anos. Né? Uma pessoa ficar 18 anos é porque ela está muito interessada com um olhar e com uma profundidade acerca daquele trabalho, né? Que é o que fez com que todos os seus trabalhos se tornassem o que se tornou, né? Porque falar sobre Ney Matogrosso é uma coisa. Agora, falar do modo como você fala sobre este olhar seu é outra. É outra coisa. Né? Desculpa. Bom, e aí você fez, então... Homem-Ave. O Homem-Ave. O Homem-Ave. E que delícia essa recepção que você teve do Ney, né? Porque, gente, eu vou bater palma, desculpa. Porque nós que, quando estamos começando a carreira, nós enfrentamos tanta barreira, tantos não. Ney, parabéns, muito obrigada. É verdade. Muito obrigada. Obrigado por ter possibilitado nesse caminho. E o Ney é muito generoso. Ele nunca me disse não. Ele tá em todos os meus filmes. Com a Baby é o primeiro filme que ele não está. Porque ele tá em Sem Vergonha. Aliás, Sem Vergonha, gente, é um dos mais recentes trabalhos do Rodrigo, pensei no Rodrigo Faú, que também já trabalhou com o Alcino, do Rafael Saar. Um dos mais recentes trabalhos do Rafael Saar é o Sem Vergonha. Eu assisti esse filme para quem é do Rio de Janeiro, uma dica de ouro, tá? Sala de Cinema José Wilker, Rua das Laranjeiras. Eu fiquei profundamente... A Alcina tava, enfim, eu avisei a ela que eu ia, nos abraçamos muito. Mas eu juro a você, eu estava esperando um documentário que fosse falar sobre o Fio Maravilha, que fosse falar, sabe, enfim, sobre o que é recorrente, né? Sobre o que a Maria Alcina sempre tem que falar. O que a gente conhece, né? E ela sempre, quando vai a algum programa, ela pode estar lançando um disco incrível, mas ela está lá cantando o Kid Cavaquinho, que é brilhante, o filme aqui é brilhante, mas você não expande. No documentário do Rafael Saar, a coisa que eu mais achei incrível é que Fio Maravilha é só introdução, só parece introdução com o Fio, o jogador do Botafogo, né? Ele é do Flamengo. Do Flamengo. Jogando só, ponto. O resto, ela cantando coisas como Jardim Macalé, como Luiz Gonzaga, ela cantando A Voz da Noite, num documentário profundamente artesanal, né? Tinha uma atriz que fazia Maria Alcina e tem ela assistindo a atriz fazendo-a. Conta como foi essa ideia de remontar a vida da Maria Alcina com ela ali como se fosse uma consciência, né? Presente na cena, se assistindo. Eu acho que tá nisso que vocês disseram, assim, da gente conhecer muito superficialmente um artista, né? Um senso comum, e às vezes não se permitir adentrar, né? Mergulhar e conhecer o lado B, né? E a história e tal. Eu acho que o interesse pelos filmes desses documentários é um pouco disso. Nós podemos pedir para que a gente exiba o teaser do Sem Vergonha, só para que o público entenda o que a gente está falando, gente. Olha que coisa maravilhosa. Esse filme está muito premiado, está recebendo prêmio em todos os lugares. Sem Vergonha, Maria Alcina, Sem Vergonha, por Rafael Saar. Olha que maravilha. Meu corpo é o meu palco e o meu cenário. Para vocês, Maria Alcina oferece um prato bem brasileiro. Arroz, feijão, 2 ovos fritos e um torresmo à milanesa. Que gostosura, me segura. Abriolas, nós vamos passar!
Naquele momento, na história do Brasil, as pessoas achavam que ser feliz era um insulto. Não se fala mais de amor em Gotham City. Cuidado, não chega na porta A principal. cantora Maria Alcina teve suspensas suas atividades artísticas pelo prazo de 20 dias, segundo portaria baixada ontem pelo diretor da Censura Federal. Mudar? Eu não tinha que mudar. Eu estava certa. O país é que era outro. Era ele que estava errado. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Ai, que lindo! Aplausos aqui, estúdio todo, que coisa mais linda. Maravilhoso isso, maravilhoso. Então, é um olhar completamente fora do que se espera, né? Quando se vai falar de Maria Alcina, a gente vai falar de uma mulher que foi censurada, que foi impedida de aparecer na televisão pelo seu comportamento, não é? Fala um pouco sobre isso. Enquanto acho que naquele essa momento... marginalização, assim, tão radical. Sim, porque como a ditadura naquele momento censurava, né, na música uma obra ou outra, então não podia cantar certa canção, ou mudava um verso, ela teve o corpo interditado, né? O corpo, então, pois é. Então isso é muito letra. forte, eu acho que ainda é algo que as pessoas ainda precisam entender, não se tiveram dar dimensão. conta. Ela não teve uma letra, ela foi interditada. Então isso é muito forte, isso impactou, acho que ela profundamente, assim, de uma forma que eu acho que o filme foi uma forma da gente construir uma consciência também em cima disso. Até dela, assim, né, a gente conseguir o texto que fala do porquê da censura, isso tudo, ela não tinha consciência disso tudo. E de como não só nesse momento, mas vários momentos a ditadura e a censura afetaram e mudaram o curso da trajetória dela e como ela conseguiu resistir, né? Assim, e como ela conseguiu reverter isso. Porque o Rafael também foi diretor de um show da Maria Alcina. E quando você assiste a um show, né, existe uma certa convenção ali para se dirigir um show ao vivo. O Rafael não tem essa convenção. É esse olhar sempre dele, de documentarista. O show ao vivo parece um filme. Eu dirigi o DVD, né? O DVD. De normal, o DVD do De Normal Bastam os Outros, que é um disco da Maria Alcina desse século, né? Foi feito há no máximo 10 anos atrás, é um dos melhores da carreira dela. E você conseguiu capturar ali uma coisa belíssima. Começando pelo título, né? De Normal Bastam os Outros, né? Que é o nome do disco. Isso. Não é? É uma música do Arnaldo Antunes, né? Feita para ela. Para ela. Como o Zé Cabaleiro também fez para ela música nesse filme, nesse disco. Karina Burr. E agora teve um encontro vamos pedir para colocar sem o som, né, por conta dos direitos, mas teve um encontro dela com o Ney Matogrosso que você dirigiu. E aí que foi eles cantando uma música chamada Bigorrilho. Uma música antiga que é uma das poucas que não são inéditas no disco. Isso. Ela convidou ele para cantar, enfim. Agora veio o Hermeto Pascoal, Viva. Já vem o clipe. E aí eu queria saber o seguinte: essa junção entre Maria Alcina e Ney Matogrosso, como foi dirigir um clipe com os dois? Ali no clipe, né, na verdade eles estavam gravando a música para o disco, né, dela, e eles me convidaram, então, naquele momento, para fazer um clipe desse encontro deles, que era o primeiro encontro, né, deles, assim, fazendo um trabalho juntos, na verdade. Então, ali eles estão gravando a música de verdade e eu fiquei ali quietinho. Lá, e vocês filmando.
Então, eu filmei Ela te com uma... surpreendia nas tuas pesquisas e estar com ela pessoalmente? Muito, assim. No clipe, assim, eu fiquei quietinho, assim, Sim. né? Era eu sozinho com eles dois. Não Então, havia ninguém. ninguém. Então, Nossa Senhora. e depois eu fiz tudo sozinho, né? Eu gravei, editei, enfim. Isso acabou entrando depois no DVD, que a gente acabou fazendo num formato documental, assim, né? Sim. Que tem entrevistas, tem ensaio, passagem de som, é lá no camarim. Esse trabalho teu, que é anterior ao Sem Vergonha, que a gente mostrou o clipe, ele está na íntegra no YouTube. É a coisa mais fácil do mundo, de normal, bastam os outros. Maria Alcina ao vivo, você vai ver esse trabalho na íntegra dos dois, né? E conta pra mim, ela te surpreendia em que sentido? Eu acho que ela me surpreendia já numa coisa afetiva, assim, de que eu ouvia muito falar da Maria Alcina, porque a família da minha mãe é de Cataguases também, no interior de Minas, que é a cidade da Alcina. E a minha tia-avó, Didi, trabalhou com a Alcina na fábrica de macarrão, elas eram operárias. Entendi. Trabalhavam juntas na fábrica. Então eu tinha essa história na família, ouvia e ficava meio fascinado de ver a Alcina na televisão e saber que ela conhecia alguém da minha família, né? Depois, quando eu pude conhecê-la e tal, e a gente fazia os trabalhos juntos, então isso me fascinava de uma forma familiar, assim. Quando você a conheceu? Eu a conheci foi em 2011, que eu filmei um show dela aqui no Rio, com a banda Brasov, e aí depois a gente já fez esse encontro com o Ney, mas ali a gente já decidiu que ia fazer um filme juntos, né? Agora, o Ney e a Alcina têm muitos pontos de contato enquanto artistas. Sim, né? sim, total. Essa coisa dos adereços, de serem pessoas muito simples na vida pessoal. Enfim, a Alcina não usa nem maquiagem. A gente vê a Alcina no show, no documentário. A Alcina não usa nem maquiagem, tá toda de preto. O Ney também quis colocar aquela máscara na época do Secos e Molhados para não ser reconhecido na rua. E ao mesmo tempo, quando eles estão no palco, não parece. São entidades. Então eu tinha feito esse clipe, mas eu queria vê-los montados, né, assim, na performance total. Então por isso no Sem Vergonha tem esse encontro deles, assim, brilhante, né, assim, deles cantando o Bloco na Rua. Isso, do Sérgio Sampaio, que é uma música que foi lançada no mesmo festival que ela cantou o Fio Maravilha, e que o Ney também canta hoje, né, que é o nome do show dele, né, Bloco na Rua. Os dois gravaram, em momentos diferentes, os dois gravaram. Vamos botar uma foto da Alcina aqui, ou então o clipe do Bill Rio. Ai, que linda! Olha só, gente. É muito exuberante, né? Por trás disso aí, existe uma mulher vulnerável? Totalmente. Totalmente. E a Alcina é apaixonante, assim, né? A gente começou a fazer um roteiro, então, desse filme, a gente entrevistava ela e começamos a pegar entrevistas antigas. Então, o Thiago Brito, que é o primeiro filme que eu tinha um roteirista que não era eu, né? Ah, é? Sim. Então, mas eu fiz a pesquisa. Então, a gente ia encontrando os materiais da época, assim, anos 70, e o roteiro foi todo escrito com coisas que ela disse em algum momento. Entrevistas para revista, para televisão. Então a gente foi construindo um quebra-cabeça para contar a história em primeira pessoa, ela contando a própria história, mas de coisas que ela tinha dito e que ela não se lembrava, muitas das coisas, né? Então isso foi muito legal dela ler essas entrevistas e a proposta do roteiro e ir ajustando com a gente, né? No dia da estreia no Rio, o teatro estava lotado, ela estava na primeira fila, muito nervosa. E o teatro, imediatamente após a exibição do teu filme, se levantou. E eu acho que eu filmei isso. Vou procurar te mandar. Foram minutos de aplauso. Minutos. Ela se levantou, ficou agradecendo, mas foram minutos de aplauso. Você conseguiu, de fato, com esse documentário, atingir uma totalidade ali da Maria Alcina de coragem, de pluralidade. A Alcina já cantou funk, a Alcina já cantou, né, música com sons de brinquedo, né, apenas com sons de brinquedo, já cantou Jorge Benjor, já cantou o lado BBBBB do Caetano. Quem gravou o Estrangeiro? Quem gravou o Estrangeiro além do Caetano? E a gravação é de uma potência. Então estamos falando de uma das maiores cantoras desse país e que, por um momento, foi vetada, cortada, né? É um belo resgate, Rafael.
Obrigado por isso. Obrigado mesmo por isso. É a Obrigado. redescoberta, né? É. É uma redescoberta muito Ela grande. tem um carinho enorme por Aliás, você. abrindo um parênteses aqui, eu tive a oportunidade de estar com o Lucas no show que ela fez aqui No mais recente, no Blue Note, no Blue Note. Alcina canta A Turma da Tijuca. A Turma da Tijuca. Então foi Erasmo Carlos, Tim Maia, Tim Maia, Jorge Benjó, Jorge Benjó. Roberto. Gente, Roberto, foi maravilhoso show. Maravilhoso. É um Ela show uma lindo. Já assistiu? Já, eu tava lá nesse dia também. Jura que você estava lá? Tava lá. E a Olha gente só. não se encontrou. Bom, você trabalhou com Sivuca. Para quem não sabe quem é Sivuca, Sivuca não, Hermeto. Hermeto Pascoal. Com Hermeto, é verdade, com Hermeto. Você trabalhou com Hermeto Pascoal, né? Ou Hermeto Pascoal. Morava em Bangu, né? Viveu até pouco tempo, ele é falecido há poucos meses, não chega a um ano. Sim. E um artista totalmente original. Na verdade, o que eu quero te perguntar é o seguinte: todos esses artistas pelos quais você lança olhar, TT, Alcina, Ney, Hermeto, todos carregam ousadia, originalidade, uma certa aderência à estranheza. Eu não tenho o menor medo da estranheza, o menor. Nenhuma fidelidade ao pense sucesso. o que quiser de mim, Pense né? o que quiser de Não me mim. Eu diz vou como gravar agora um quero. disco dessa forma, mas eu não vou. Se fez sucesso, não interessa. Eu vou gravar outro de outra forma. Quem quiser, compre. É o risco, né? Eles O risco. colocam- Esses artistas arriscados são eles? É isso que te interessa? É isso Acho que une que sim. todos eles? Acho que é isso, o risco e sempre expandindo a fronteira, né? Assim, como a Alcina expande a fronteira e o Ney também do masculino e do feminino, do popular e do experimental. Isso, exato. Coisa que a TT também faz. Sim. Eu acho que todos eles fazem alguma expansão de fronteira, que é uma transgressão, né? Assim, e uma transcendência também, que eu acho que essas duas coisas me interessam muito, transgressão e transcendência. Que bonito, realmente. É expansão de fronteira causando transgressão e transcendência. Como Você... foi conviver com essa figura aí? Com o Hermeto foi, assim, muito, na verdade... Crisálida. O nome do É um trabalho curta. é Crisálida. Na verdade, a TT, a gente se conheceu porque eu fiz o Yori Matan e a gente fez uma cena dela com a Lúlia Lucina, né? E a TT me chamou para gravar os bastidores do disco dela, que ela estava gravando na época, que é o Asas do Etéreo, Sim. que era com músicas da época do Pássaros na Garganta ainda. Sim. Então, cada música, cada canção era uma base de voz e craviola dela e um instrumento a mais. Então, cada faixa tinha um músico. Uma era o Hermeto, a outra Egberto Gismonti, a outra Jacques Morelenbaum, assim, só fera, né? Só fera, né? Então, a parte do Rio, que ela gravou aqui com o Rio, que foi Jacques Morelenbaum, o Hermeto e o Egberto Gismonti, eu fiz a filmagem desse encontro dela Foi com no eles. estúdio? Foi no estúdio do próprio Hermeto? Não, então a TT, enfim, era a produção do disco dela, né? Ela fez a produção, então a gente foi lá registrar, eu, Thiago Brito, amigo, para o disco dela, esse encontro. Então, era no estúdio na companhia dos... Esse curta. Na verdade, era um registro para ela divulgar o disco, mas foi tão incrível tudo, porque a gente filmou na Companhia dos Técnicos, em Copacabana, e a TT buscou um estúdio que tivesse um piano, porque a faixa Crisálida Borboleta, que é uma música dela e do Carlos Renaud, Sim. ele ia gravar um piano. Grande parceiro dela, né? Isso. E chegou lá, o Hermeto não quis gravar piano. Não quis? E aí ele foi experimentando junto com ela e queria gravar Copo d'Água e acabou gravando uma escaleta no final, né? Ele faz as experimentações do piano, depois acha que não funciona. Então o filme é um pouco mostrando o processo deles criativo de construção. E ela da também música. totalmente aberta a isso, essa experimentalidade toda. Trabalhou com a Rigo Barnabé, Itamar e tudo. Deve ter sido para ela um parque de diversões, tá ali, né? Com esses experimentos, com essas alquimias do Hermeto Pascoal, né? A gente saiu de lá assim e eu falo, não, isso dá um filme. Então eu e o Thiago montamos o Crisálida como um curta, né? E o Crisálida pode ser assistido no YouTube? Tá no YouTube, na íntegra. também. Isso. O seu primeiro curta aqui é sobre a Lúlia Lucina. Primeiro longa.
Primeiro longa. Uhum. Teu primeiro longa. O teu primeiro longa, que foi sobre a Lula e a Lucina, também está disponível Ele tá na Globoplay. no Globoplay? Quem quiser assistir, no Globoplay. Ótimo. Fala um pouco sobre essa dupla, porque tem uma importância na composição, inclusive, né? De muitas canções, talvez as pessoas não saibam disso. Me conta como é que você conheceu, Chegou a elas, né? como é que você chegou a elas também. Na verdade, eu estava fazendo a pesquisa para o filme do Joel, que eu comentei, Olho Nu, que era o filme sobre o Ney. Certo. E eu era pesquisador e assistente de direção. E aí eu via em cada disco do Ney, tinha uma música, pelo menos, de Lula e Lucina, né? Desde os Secos Molhados. E eu nunca tinha ouvido falar e fiquei intrigado, né? Por que eu não as conhecia? E eu acho que eu conheço bem, assim, de música brasileira, né? Mas, enfim, fui atrás da Lully para a gente entrevistar, a pedido do Joel, para a gente entrevistar para o Olho Nu. E aí fui arrebatado pela Lully, assim, uma figura, assim, Fantástico. fantástica. E imediatamente, assim, eu já fui para ela, morava em Lumiar, na Serra, em Friburgo, então imediatamente já fui para casa dela, em Friburgo. Eu fiz uma oficina de composição com ela aqui no Rio, né? E depois a gente filmou para o Olho Nu um show dela, que só canções que o Ney havia gravado, composições dela, que são muitas. Eu pedi pro Peixe botar na tela a Lula e a Lucina, né? Essa dupla que, de Isso. fato, é pouco... Até porque entende bastante de música, né? Não havia muito material sobre elas. Não. Até você fazer o longa. Não, a gente digitalizou, assim, muita coisa, né? Acabei de mandar aí, Peixe. Elas tinham uma dupla, então a Lula e Lucinha no começo, depois Lula e Lucina. Aham. E enfim, o Ney E é gravou engraçado muitas que elas têm uma músicas. simbiose tão grande Uhum. que parecem irmãs. Não são, né? Não. Nem nasceram em lugares parecidos. Uma nasceu no Mato Grosso e a outra aqui. Quando a gente filmou com o Gilberto Gil, o encontro delas com o Gilberto Gil, ele falou, vocês parecem café com leite. Me lembra. Sabe as irmãs Galvão? Duas coisas que é uma coisa única. Uma coisa só, né? Se E formam numa muito- só. E foi assim, mudou minha vida, assim, né, essa experiência de fazer, o filme chama Yori Matan, né? Significa Salve a Criança da Mata. É uma junção de signos Yorubá e Tupi, é uma palavra encantada que elas tinham, que foi o nome do primeiro disco independente delas. E aí virou o nome do filme também. Yori Matan. Yori E você Matan. ganhou prêmios com esse longa, né? Sim, Fora do país, inclusive. também. Também. Foi um filme muito importante, assim, acho que para resgatar a memória delas, assim, e também como experiência pessoal, assim, para mim, acredito que para elas também Nossa, tenha sido... extremamente gratificante, né? Quando você faz um documentário, o que você capta daquela pesquisa que você está fazendo? Você disse que foi um grande aprendizado para você, né? Uhum. Essa dupla que a gente acabou de comentar. O que fica para você? É um crescimento espiritual, um crescimento profissional, um aprendizado, é um amor que você não conhecia? Acho que tudo isso que você falou. Respondi, né? Já respondeu. Desculpa. Não, mas é um pouco de tudo, assim, porque Porque você passa a ser família dessas pessoas, né? Por um tempo. por um tempo, a gente ficou 9 anos fazendo o Yori Matan também. Olha só, todos os filmes do Rafael levam, assim, nunca leva 6 meses, 9 anos de Yori Matan. Mas é porque eu acho que vai construindo uma relação e também é o tempo. E é uma coisa sem fundo. São né? projetos Você vai- sem grana também. Mas então. você, curiosidade, você faz um documentário só delas ou durante 9 anos você fez começou outro que durou mais 18, começou outro? É um Você pouco isso. intercala, né? São paralelos. paralelo. São paralelos. Agora não, agora eu tô sem projetos novos, porque Aham. eu precisava terminar o filme que eu tava fazendo com a Baby do Brasil, Com a né? Baby. Foram 18 anos, então Então, agora eu tô... esse é o mais recente lançamento. É o mais Sem recente. Vergonha, com Maria Alcina, foi lançado. Uhum. Poucos meses depois, foi lançado. Olha o título, que maravilha. Apocalipse segundo Baby. Ela aí. Isso foi depois, essa ideia do
do apocalipse foi depois do carnaval, com a Ivete Sangalo, que ela falou que o apocalipse ia chegar? Não, na verdade, já é o nome do filme desde o começo, assim. Porque ela sempre foi apocalíptica, desde que a gente se conheceu, assim. Eu falava muito. Então, isso já foi... Desde o começo eu apostei nessa ideia. Porque essa coisa de segundo, baby... me corrija se eu estiver errado, mas parece, assim, bíblico, né? Segundo Isso. Paulo, segundo Mateus, e etc. E as pessoas estão pegando muito no pé da Baby. Parem de pegar no pé da Baby, por favor. As pessoas estão pegando muito no pé da Baby pelo fato de, nas últimas 2 décadas, ela ter se tornado evangélica e tudo, e falavam... Esses dias perguntaram pro Caetano, e eu adoro quando fazem alguma pergunta pro Caetano ou pro Gil, porque eles são sempre certeiríssimos. Então, falaram, o que você acha agora dessa mudança da Baby e tudo? Ele falou, não há mudança, a Baby ela continua sendo o que ela sempre foi, uma pessoa que muda radicalmente. Ontem eu tive a oportunidade de ver o filme, né, o documentário, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi a espiritualidade dela desde sempre. Desde sempre. Né? De outras formas. E é interessante, é o que a gente está conversando aqui, essa profundidade que você traz nos seus documentários, porque eu nunca podia imaginar essa espiritualidade que ela traz com ela o tempo todo. Não é mesmo? Não imaginava. Isso me chamou muita atenção no documentário. E não de uma maneira jocosa, não, como tentam de sempre jeito retratar, nenhum. etc. Não. Mas aí eu tenho uma curiosidade. Baby mudou de nome, era Baby Consuelo, virou Baby do Brasil. Mudou de estilo, não é? Por um momento mudou de profissão, ela parou de cantar de fato por muitos anos. Mudou de crença. O que nunca mudou em Baby? Nossa. A partir dessa experiência com ela, desse convívio com ela nesses 18 anos, o que não muda na Baby? Não sei te responder, porque eu acho que o que me fascina na Baby é que elas é a mudança, né? Ela sempre está aberta a mudar, está num caminho, né? Para algum lugar. Então o filme, eu acho que parte dessa ideia de caminho. Ela está sempre saindo de um lugar e indo para outro. Seja geográfico, ela fugindo de Niterói, indo para Salvador, ou espiritual. Talvez o que nunca mude é a coragem? Talvez, Coragem, né? O tempo todo. Fugir de casa, de Niterói, para chegar na Bahia sem um tostão. Se apaixona pelo Pepeu. Faz um grupo que é simplesmente os Novos Baianos. Né? O maior disco da história, né? Considerado no mundo o maior disco brasileiro, o Acabou Chorare. É sempre uma coisa apoteótica, né? De entrega, né? De entrega total. Entrega total que ela faz. Vamos soltar o teaser do Apocalipse segundo Baby, o mais novo lançamento de Rafael Sahar. Entusiasmado quando cai no samba, não fica abafadinha, um sacatuno chega no salão. Braçadinha de choro, entusiasmado quando cai no samba, não fica abafadinha, um sacatuno chega no salão. Meu nome é Bernadette de Norá de Carvalho Cidade, tenho 17 anos, nasci em Niterói, no estado do Rio. Hoje, meu nome é Baby Consuelo. Eu sou cantora, porque a única coisa que eu gosto de fazer é me amar. Eu tô na minha. Eu usei 2 coisas muito que eu fiz naquela época. Era um espelho do retrovisor de Fusca daqueles antigos e a metade de um volante do Fusca, a parte de metal, que eu juntei aqui e ele fazia um desenho e eu botava o cabelo por cima. E esse espelho na testa aí? É pra quem? Eu acho que a música é um contato direto com Deus, assim, sabe? O Deus em você, sabe? Toda a criação do cara aqui, o cara tem um contato divino. Bravo, bravo! Que maravilha. Onde que a gente consegue... Tá nos festivais ainda, né? Agora não foi para nenhuma plataforma. Não, a gente está rodando os festivais ainda e
acho que pro ano que vem a gente deve estrear nos cinemas e no Canal Brasil, que é o nosso parceiro. Que bom, que bom. que E o Sem Vergonha da Maria Alcina já está disponível em algum Ele streaming? está disponível no Curta On. No Curta Curta On. On. Foi uma parceria com o canal Curta, então Curta On na Prime. Então podem procurar lá. Ah, na Prime Video? Prime Video. Ah, Você acha que fácil. todos esses documentários e filmes que você fez, o Brasil reconheceu esses artistas? Não, Não, né? não. Da maneira como deveria. Eu acho que isso talvez leve um tempo, né, se acontecer, né? Eu vejo eles uma grandiosidade assim humana e artística que acho que essa experiência de estar perto, né, é tão emocionante poder compreender mais a fundo a vida, o olhar de alguém assim nessa forma. E ainda as pessoas são muito superficiais quando veem o outro, né? Mas você acha, assim, que é superficial em que sentido? Porque De não se permitir ouvir, se colocar no lugar de escuta, né? Assim, em algumas sessões a gente tem feito muitas exibições do filme com a Baby, né? E sempre surge a pergunta assim, né? Por que eu não questiono ou não coloco... Coloca contra a parede. Coloco contra a fato parede, que ela- ou questões que as pessoas acham que eu teria que colocar. E eu acho que quando eu faço um filme, eu quero escutar a pessoa, né? Eu quero aprender, né? E é isso, assim, me colocar numa posição de escuta. Eu acho que ainda existe uma resistência que eu me incluo também, de escutar, né? E de aprender com o outro. A gente A está gente sempre está querendo... vivendo um momento ainda mais radical nesse sentido, hoje em dia, de você poder lidar com diferenças, né? E também com a complexidade de uma pessoa. Ué, mas se ela é evangélica, como é que ela canta rock? Como é que ela Ué, tem o cabelo azul? Como é que ela está com o cabelo azul? Não sei responder. Né? Se ela é evangélica, como é que ela defende Estado laico? Isso falando de outras pessoas. A Marina Silva, por exemplo, sofre com isso há anos. Você defende Estado laico, você é evangélica? Ué, eu defendo o Estado laico e sou evangélica. Eu estava no festival agora, aí veio a pergunta, por que ela se converteu? Por que você não deixa isso no filme? Mas eu não sei responder, né? É o percurso da vida de uma pessoa, não tem um motivo, aconteceu, esse copo caiu, a pessoa se converteu. Não tem, é um percurso e aconteceu. A Baby me parece, eu não conheço a Baby, conheço a Alcina, estive com o Ney em alguns momentos, já tive a honra de ser assistido até por ele. A Alcina e o Ney são pessoas muito, né? E a Baby, né? hein? A Baby, eu acho A que Baby, você tem que correr atrás dela? a diferença é que a personagem, quem ela é no palco, ela é na vida, né? Então, essa é a diferença, eu acho que principal em relação ao Ney e à Alcina. Então, é isso, você lida com a Baby do Brasil todo o tempo. O tempo inteiro, né? E é mais difícil trabalhar com um artista que é tipo Baby do Brasil o tempo todo, ou com um artista que no palco é uma coisa, na vida é outra? Não sei, mais difícil, assim. Acho que o filme com a Baby, o desafio foi maior, assim, ela é uma pessoa muito livre, né, assim, ela não tem uma casa, assim, que você... Você ficou rodando com ela, acompanhando ela? A gente rodou, viajou juntos para vários lugares, né? Ela é uma pessoa livre, tem um espírito hippie que eu acho que vive nela, e eu acho que é isso, assim, a dificuldade é você se alinhar, né? E se deixar também levar, assim. Então eu era muito aberto. Às vezes ela me ligava e falava, vem aqui filmar uma coisa hoje. Então, às vezes não tinha equipe, eu pegava o ônibus lá em Niterói, eu ia com câmera, com som, fazia tudo sozinho e voltava. Era de madrugada. Imprevisível. E me colocar aberto para isso acontecer. Mas nos outros filmes também, assim, acontecia isso. No próprio Sem Vergonha que a gente viu aqui, o teaser, né? Sim. Uma vez enfim, já com a ideia de fazer o filme, eu peguei um voo e do meu lado sentou o João Carlos Assis Brasil. Nossa. E eu falei que tinha a vontade de fazer um filme com a Alcina. Aí ele falou, eu penso na Alcina, numa cena, eu vejo uma cortina e sai uma luva brilhante e você não sabe... Como começa? É o começo do filme. Então, é isso, Quando a gente está aberto... Impressionante. Está aberto, as né? coisas chegam até a gente e a gente pode usar de uma maneira magnífica, igual você usou na abertura, né? Maravilhoso. Uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você, já que nós falamos sobre os temperamentos e personalidades, queria que o Peixe colocasse a TT Espíndola na tela para saber também sobre isso. Quer dizer,
No caso dessa lindeza pantaneira aí, é uma pessoa que se distancia muito da artista ou, assim como a Baby, se alinham profundamente? O que a Tetê é na vida, a Tetê é no palco e assim por diante. Acho que ela é um pouco próxima, assim, mas totalmente de um jeito totalmente diferente da Baby, né? Totalmente diferente. A Tetê é muito... A Tetê passa calma, tranquilidade. Mas as mudanças, pelo menos de linguagem, foram muitas, né? A Tetê tanto canta sertaneja, índia, com craviola, que aliás é um instrumento belíssimo que poucas cantoras usaram ao longo da história da música, ela usa perfeitamente bem, como fez com Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, coisas como A Noite Torta, coisas como, enfim, aquela música do Arrigo Barnabé, que fez um sucesso absurdo. Enfim. Tamarana. Ibiporã. Exatamente. É o sertanejo lisérgico, né? Que eles falam. Sertanejo lisérgico, né? Ela tem até um show chamado Sertão Sertão lisérgico, e que também pode ser lido como sertão lisérgico. Então essa coragem também está aí, essas mutações estão presentes na Tetê Espíndola, né? Não, eu sou apaixonado pela Tetê, assim, a gente ia fazer um filme biográfico juntos, assim. Valeria a pena. Mas ela está fazendo um filme com a filha dela. Biográfico? A Patrícia Black, que é maravilhosa também, e uma cineasta incrível, super sensível. É uma família uma família incrível. De artistas, né? Alzira E, Geraldo Espíndola, Danny Black, filho de Tetê. O Arnaldo também. O Arnaldo Espíndola. Arnaldo Black. O Arnaldo Black e o irmão mais novo da Tetê também, que canta lindamente. Jerônimo Espíndola, pois é. Uma família incrível, né? Tem algum artista que você queria muito documentar? Não sei, eu queria muito ter feito algo com a Gal Costa, era o meu sonho, porque eu sou apaixonado pela Gal, né? É a minha cantora preferida. É a minha também, eu ouço todos os dias. Todos os dias. Mas, não sei, acho que... Mas nada impede, nada impede. O material Mas tá aí. eu amo música brasileira, então, assim, tudo que aparece, assim, eu sou muito aberto também a conhecer novos artistas. Fala um pouquinho pra gente também sobre o Luiz Capuccio. O Luiz Capuccio eu conheci através do Ney também. O Ney me apresentou a Lula e a Lucina, e depois de um tempo eu conheci o Capuccio através do Ney, falando que gostaria de gravar uma música do Luiz chamada Cinema Íris. E o Ney falou assim que ele queria gravar, mas tinha receio pela reação do público. Eu falei, o Ney com receio? Então essa música não deve ser uma música qualquer. Então eu procurei o Luiz, eu descobri que ele é meu vizinho em Niterói, e daí a gente começou a fazer as coisas juntos. As coisas se encontram. Tem uma cantora que mora em Niterói, que eu acho que tinha de ser biografada, tinha que ser documentada, que é interessantíssima, que é a Melinha. Melinha. Sim, tá maravilhosa. Aí no patamar do Belchior, do Zé Ramalho, da Elba, né, desse pessoal que veio todo... Mora em Niterói, hein? Sim. Foi vizinho também. Você mora em Niterói ainda? Moro em Niterói. Então pronto. Vamos ver um teaser do trabalho com o Luiz Capuccio? Capuccio, perdão? Capuccio. Capuccio mesmo, Capuccio. Né? Com o Luiz Capuccio, que é Peixe Abissal? Peixe Abissal. Vamos ver um teaser desse documentário, pessoal? Que também foi premiadíssimo, né? Foi premiadíssimo. Também. E que a gente pode... Ele vai entrar nos cinemas em novembro. Olha que legal, porque ganhou prêmio em Lisboa, em Buenos Aires, né? Então, em novembro, pessoal, se atentem, porque vai ter Peixe Abissal nos cinemas, tá? Que a gente vai ver agora um teaser maravilhoso. Alcina já está na Amazon, Baby breve estará no cinema, Lula e Lucina está no Globoplay. Então, ó, tá com tudo aí na mão para vocês, hein? Sou um peixe profundo. Para nós, peixes profundos, como não somos capazes de nos agrupar como fazem os da superfície, o desejo acaba por nos lançar à clandestinidade. Luiz, onde que tá a Santa?
Ali, aquela coisa dourada. Eu vivo sempre no fundo do meu peito. Eu vivo só mergulhado. O céu cai como o mar entre os edifícios. Eu ando na rua embaixo, feito um peixe. Queria mais. Opa, Queria mais. Rafael, o teu olhar, ele tem uma coisa tão fascinante, tão sensível, é algo que une, quer dizer, você tem uma assinatura, né? Por mais que o artista mude, a biografia do artista. O biografado mude, tudo. Mas é uma identidade sua, a pessoa né? olha e vê. É o Rafael Saar. Me fala um pouco sobre essa tua identidade. Sim, vou complementar. Na imagem. Você acha que essa cumplicidade que o Lucas está falando tem a ver porque você é o roteirista, é o autor do documentário, então você filma com a tua... Já escreve já pensando no que vai filmar? Interessante isso. Eu não sei, eu acho que existe um documentário, né, que segue um padrão, que tenta se encaixar, manter encaixar um padrão do que se entende como documentário, Sim. né, em qualquer situação. E eu não queria reproduzir um padrão, eu queria estar aberto a construir uma linguagem própria para cada filme desses, né, mesmo sendo documentário, mas também é ficção, né. Então, como o Peixe Abissal, tá, Teuda Bara, atriz maravilhosa. Então, falecida recentemente, Isso. nós temos ali muitas pessoas que passaram, né, como Teuda Bara, uma das maiores atrizes do Brasil, Jardim Macalé, que foi citado, faleceu recentemente, não é? Hermeto Pascoal. Mas eu acho que é isso, construir uma... Eu fico pensando que filme essas pessoas fariam se fizessem cinema, né? Dentro da sua linguagem musical, né? Então, o Luiz, né, ele faz uma obra que ele diz uma autobiografia ficcional. Então, nas músicas, ele escreve literatura, pinta também, então toda a obra dele tem elementos da biografia, mas também elementos de ficção. Então, a gente fez um filme que ia por esse caminho. E ele é um artista que ele passa fora da lógica do mercado, Isso. né? Exatamente. O Capucho. O que você encontrou nas profundezas desse peixe abissal que é o Capucho, né? Quando se aproximou dele? Mais a fundo, eu digo, né? Esse momento que o Ney me leva até o Capucho, né? Tinha essa ideia dele como um músico marginal, né? Sim. Maldito. Sim. Como o Jardim também foi colocado, o Itamar. E, enfim, eu acho que chegando muito próximo do Luiz, eu pude ver uma outra possibilidade, assim, né? De entender o artista, assim, porque ele é uma pessoa muito sensível. E esses elementos, essa coisa dele colocar a biografia, os personagens, o feminino e o masculino, a mãe, o sagrado e o profano, tudo no mesmo lugar, sabe? Eu não conhecia um artista que tivesse essa sutileza, assim, né? De falar de uma coisa tão explícita, mas também ser tão sublime, sabe? Você acha que, por exemplo, nesse documentário do Luiz Capucho, ele deixou de ser o objeto do documentário e passou a ser a própria representação? A ideia, assim, a gente faz, a gente filmou, né, como se fosse um filme de ficção. Então, a gente... É o que nos chega mesmo. Isso, quando a gente... ele reencenando a própria história, né? Assim, então, tem um lance, assim, muito... o roteiro eu escrevi todo montando com elementos que estavam em vários dos livros, nas músicas, letras de música. Ele tinha um blog diário também, tem um blog que é o Blog Azul. Então, a gente foi construindo, montando esses elementos, assim, contando uma história. Você ama pesquisar, né? É uma parte do projeto que te... Mas eu colocava assim, às vezes eu pedi para ele me escrever os sonhos dele.
Olha! Então, um dos sonhos dele é uma das cenas do filme. Então, Olha! esse tipo de abertura, né, como eu falei que Sim. houve com a Alcina, né, na cena do João Carlos Assis Brasil, também eu acho que vai nesse caminho onírico, assim, de tentar entrar mesmo dentro dessa Essa é a palavra. mente, construir algo juntos, né, não sei sobre uma coisa sobre o Luiz Capucho ou sobre a Maria Alcina, mas ser com eles, né? Essa é a Com palavra. eles, A estética é onírica, exatamente. É, Parece que a gente está dentro de exatamente. um sonho sempre. Isso é muito bonito. Agora, o que da pessoa, do Rafael Saar, fora, dentro de casa lá, a pessoa dele, encontra nessas figuras todas? Você acha que o documentarista revela apenas o personagem ou acaba revelando inevitavelmente algo de você? Completamente. Eu estou dizendo, né, ali nos trabalhos o que eu gostaria de dizer, né, assim, de alguma forma, né? Ou eles expressam de uma forma muito melhor do que eu consigo me expressar e através deles Você coloca eu de coloco porta-voz. essa... O documentário, ele nasce de um planejamento ou da capacidade de estar atento ao que acontece diante da câmera quando você está filmando? Das duas coisas. Das duas. Das duas coisas, eu É acho. balanceado. É difícil encontrar esse lugar, né, assim, e entender que cada situação também, ou cada projeto, ou dentro do mesmo projeto você pode ter situações de planejamento, mas também ter situações de improviso, né? Porque quando você está fazendo documento, você está fazendo uma vida real ali, acontecendo. Então você não tem um roteiro completamente na tua mão, digamos assim, como se fosse um filme de ficção, onde as pessoas têm falas, cenas, destinos, né? Você está ali decidindo, bom, eu vou falar sobre esse aspecto ou sobre esses aspectos desse artista, mas coisas que podem acontecer de repente enquanto você está gravando podem te levar para um outro lugar. De repente você fala, nossa, eu nunca imaginei que ela fosse falar uma coisa dessa. Isso já aconteceu? Muito, sempre. Com a Baby, eu acho que foi o máximo, assim, do lugar do improviso, né? Porque com ela é indomável, você não consegue planejar nada. Porque ela vai fazer o que ela quiser, no tempo dela, e é isso. As entendeu? pessoas que você trabalha, elas conhecem o teu roteiro antes? Conhece. Elas te Totalmente. autorizam aquilo. De Isso. repente, pode acontecer isso que o Lucas comentou. Surgir... Vamos ter que... Com a Baby não, porque a gente não tinha roteiro. Não tinha roteiro. Não tinha roteiro. A gente tinha ideias, assim, do que a gente ia fazer, mas o pouco que eu planejei, a gente não fez. Então é o apocalipse segundo o Baby mesmo, né? Por exemplo, um dos motes do filme, assim, a gente ia fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é o caminho que ela fez no início dos anos 90. Sim. Escreveu um diário, né, que foi publicado como livro, né, Meu Caminho no Caminho, Peregrina. E então, isso era um dos eixos centrais do filme. Pouco antes de viajar, eu descobri que ela não iria mais. Então, caiu. Metade do filme mudou, né? Caiu. E aí, você pensar, né? Como fazer, né? Agora, né? E adaptar todo o pouco planejamento que eu tinha, que talvez fosse nessa viagem, né? Que eu fiz um roteiro em cima do diário dela e tal. Eu vi que eu não ia poder fazer nada. Então, é você se adaptar à realidade, ao que é possível, né? Ao que a pessoa quer fazer também. Então, isso que eu ia te perguntar. Porque quem faz documentário é meio fofoqueiro, né? Entre aspas. Muito Você fofoqueiro. se sente assim? Fofoqueiro. Sou Fofoqueiro. Ele falando fofissimamente, sou fofoqueiro. Né? Porque você deve saber de coisas que você não colocou nos documentários. Sim. Que é assim. Existe uma ética dentro disso tudo, quer dizer, puxa, isso seria uma cena fantástica, mas eu não vou colocar. Vai expor demais. Não sei, mas não é algo que me interessa, assim. Talvez a fofoca interesse no nível, assim, né, de cotidiano, mas não para um trabalho. Não, assim, para um trabalho. Porque o trabalho tem uma dimensão porque como ética, funciona, né? muitos documentaristas, eles tentam pegar isso. Ou às vezes nem no documentário apenas. Você vai ver, por exemplo... Bom, é uma opinião minha, desculpem os diretores. Quando eu fui ver o Tim Maia, o filme do Tim Maia, muito pouco ali foi retratado a respeito da genialidade dele, muito mais sobre uma vida difícil, atribulada. É uma opção.
É uma opção. Foi feito com maestria, Uhum. tá? Mas ainda falta, talvez, algo que dimensione para o público que o Tim Maia foi em relação ao músico que ele foi, né? A trazer a Soul Music para cá, o que ele representou. Eu acho que no... Junto a Sandra de Sá, junto a Cassiano. Eu acho Tanto. que no musical O musical traz muito isso, trouxe traz a isso. vida dele. É. O porquê das músicas, o que ele trouxe, o que ele fez para os amigos cantores, que depois todo mundo meio que virou as costas para ele. E eu também não sei, porque o documentário, quem faz a produção é o filho dele, né? O filme, né? Não, O musical. o musical. É. Então trouxe muito desse Tim Maia, que a gente não conhecia também. O filme é muito mais um lado B. Um lado obscuro mesmo, assim, Não, meio... o musical não. É muito bom. Eu acho também que essas obras se complementam, né? Assim, é difícil você fazer um filme Sim, é como eu disse, eles dê conta fizeram de essa tudo, opção né? e fizeram com maestria, mas falta talvez um registro audiovisual fazendo o contraponto. Inclusive esse tipo de filme que eu não me proponho a fazer, né? Em forma de entrevistas, depoimentos. Então, eu acho super importante que seja feito e que façam outros filmes sobre a Alcina, o Luiz Capucho. Teve algum documentário que te inspirou muito? Antes de você começar a fazer? Acho que o que mais me inspirou foi o trabalho do Joel Pizzini, assim. Ter feito o Olho Nu, o filme com o Ney, eu acho que foi a maior escola, assim. Mas você estava do lado, né? Porque eu trabalhei junto, né? Assim. Mas eu digo antes, você menino, você... Antes mesmo, antes de você entrar nisso. Você lembra de algum documentário que tenha te marcado a tua memória? Eu tenho um que é Os Outros Bárbaros, o documentário do Andrusha Waddington, ali nos ensaios de Bethânia Gal, Caetano e Gil, para o show comemorativo. Aquilo me marcou profundamente. Né? Não tem. Não tem. Não, porque eu acho que essa história de vida interior, né? O acesso lá é completamente diferente, né? Eu fui ter acesso a cinema, sei lá, cinema novo. Fui conhecer na universidade, né? Certo. Então, existe... É muito diferente, né? Você viver no interior que não tem... E Volta Redonda é uma cidade grande, assim, que tem cinemas. Não é longe do Rio de Janeiro. Mas eu sempre tive interesse, assim. Eu lembro já, antes de mudar para Niterói, eu tinha uma coisa assim, que eu só via filme brasileiro. Então, todos os filmes brasileiros que passavam no cinema, eu ia assistir. Nacional. Então, naquela época, Eu, Tu, Eles, Oriunde... Benjamin, você já viu Benjamin? Paulo José, Cléo Pires. Então eu assistia todos, assim. Então tem uma coisa assim, mas eu acho que a minha formação, assim, né, antes disso é televisão, né? É a televisão. Devemos muito à televisão. Devemos muito. Então é bem interessante, né? Porque você foi fazer comunicação e foi embrenhado, envolvido pelo cinema. Eu acho que... Porque, assim, todos os que a gente já entrevistou aqui... Todo mundo, desde a infância, já tinha um lampejo do que gostava, do que queria ser, do que queria seguir. Ou até uma certeza absoluta, ou então um lampejo muito claro. Então é muito interessante você ser confiscado mesmo pelo cinema, né? E pelo documentário, né? E ainda não tenho certeza se não tem. Que você quer continuar fazendo. Eu ia porque também é difícil, né? Assim, você gosta mais de dirigir? Ou você gosta de fazer a pesquisa? Para mim, são coisas que estão juntas, assim, caminham juntas. O roteiro, a pesquisa, dirigir, a edição, a montagem também, para mim é tudo... Me corrija se eu estiver errado, a gente corta se não for verdade, mas algumas fontes relatam que você participou da pesquisa para O Homem com H. Isso. Então eu vou reformular a pergunta para não passar vergonha. Você trabalhou recentemente na pesquisa de roteiro, né? Na pesquisa para o roteiro de O Homem com H. Isso. A cinebiografia do Ney Matogrosso, que acaba de ganhar prêmio de cima a baixo, né? Grande todas as categorias. Até mandei para o Peixe a capa do Homem com H do filme, mas eu acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar, tá na Netflix, não é isso? Isso. Como foi para você fazer esse trabalho de pesquisa? Você não era o diretor ali. Não, quando eu entrei, na verdade, nem tinha diretor, né? Assim, o Ney, o que foi importante, né? O Ney que me indicou,
porque eu já tinha feito a pesquisa pelo Nu, né? Enfim, ele conhecia já o meu trabalho e me indicou então para o Homem com H já para eu entrar nessa fase antes do roteirista, antes de ter um diretor, né? Tá. Então eu trabalhei ali fazendo uma pesquisa pontual e depois aí sim, quando entrou a equipe de direção de roteiro, eu fui alimentando com outros materiais, né? Você trabalhou muito com o Esmir Filho. Foi antes do Esmir entrar ainda no filme. Antes. Foi antes, Nossa, foi muito bem, foi muito no começo, né? É. Que maravilha participar de um projeto grandioso como esse, né? Porque foi realmente um filme que parou. É um filme super importante, pública, né? Parou mesmo, né? E o que você pretende, assim? Quais são os seus planos de agora em diante? Tem estreia em novembro. Sim. O que já está feito, está feito. Quero saber daqui para frente. Agora sim, eu tô trabalhando muito nessa circuito de festivais com a Baby, vai ter o Peixe Abissal em novembro nos cinemas e tal. E eu tô fazendo um doutorado lá na Universidade Federal Fluminense, em cinema também. Que foi onde você se formou? Foi onde eu me formei, isso. Na UF. Isso, fiz a graduação e mestrado lá também. Então, o mestrado agora é sobre? O doutorado, eu estou estudando o ensaio, o programa do Fernando Faro para TV Cultura. Puxa vida! E que é uma referência assim, fundamental para todo o meu trabalho. Nossa, a gente deve muito ao Fernando Faro, porque o ensaio foi durante anos. Um programa curioso, até você não ouvia a voz dele, né? Isso. Você ouvia só a resposta. Só a resposta. E dali você entendia a pergunta. E aconteciam shows dentro dessa entrevista. Eram entrevistas alternadas em show naquele mesmo estúdio. Você está fazendo então, a tua tese uma pesquisa sobre isso. Em cima dessa linguagem do Fernando Faro, né? O programa começou em 69 na TV Tupi. Olha, né? Foram décadas. Depois foi para a TV Cultura em 72, ficou até 75, 6 e voltou nos anos 90 e ficou até a morte dele, em 2016. Sempre com esse formato, né? Com a direção dele. E é um programa, assim, para mim, incrível. É um memorial, né, da música popular brasileira mesmo. E eu acho bonito como ele trabalha o silêncio. No silêncio. O silêncio, como ele é raro na televisão, sobretudo. E como ele consegue colocar o silêncio protagonista mesmo. É verdade. É muito bonito. É muito bonito isso. Lucas, eu gostaria que você lesse um poema para o nosso convidado. Ai, meu Deus. De presente. Eu vou. Obrigado. Eu vou. Vim pensando muito nisso, nesse poema do Jardim Macalé, que foi, enfim, trazido por você no Sem Vergonha, né? A Maria Alcina cantou, e quando eu vi a Maria Alcina cantando isso, eu quase enlouqueci no cinema. Eu, de verdade, falei, isso tem que ir para o Spotify, tem que ir para algum lugar, por favor. Aliás, eu não sei como é que consegue isso, mas por favor, a gente quer essa gravação inteira. E essa música é do Jorge Macalé, um grande poeta que morreu há pouco tempo, muita gente não conhece. E do Capinã também. E do Capinã, que está... né? Que está posto em músicas como Sou Louco por Ti América, enfim. Vamos conhecer mais os nossos autores, gente. Jorge Macalé, Lô Borges, Hermeto Pascoal. Brasileiros. Todos eles se foram agora e com desconhecimento de muitos para o espanto nosso, né? E essa música carrega um estranhamento e uma singularidade que eu acho que move o teu olhar onírico, sabe? Parte para o teu olhar onírico. Então, uma homenagem ao Jorge Macalé a você, por ter pedido a Alcina para cantar. Aos 15 anos eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas no telhado em Gotham City no dia da independência nacional. Cuidado! Há um morcego na porta principal. Cuidado. Há um abismo na porta principal. Eu só serei livre se sair de Gotham City. Agora eu vivo como eu vivo em Gotham City. Mas eu vou fugir com o meu amor de Gotham City. Mas a saída é a porta principal.
Cuidado ao morcego na porta principal. Cuidado ao abismo na porta principal. Eita, nós! Bonito, Obrigado, né? muito lindo, né? Olha, eu Já, queria te Joana. agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito interessante esse papo. Realmente foi a primeira vez que nós tivemos essa Documentarista, um homem de cinema, um diretor, um pesquisador. Foi muito bom para nós. E nós temos um quadro que chama Entre Refs. Nós temos uma equipe jovem que explicou pra gente que refs, É referência. como os jovens chamam, referência, né? Então você que tem um arcabouço cultural imenso, né, a ponto de ter feito a obra que você fez e continuar fazendo, tomara, que não seja... Você falou que não tem certeza se vai ser como documentarista, mas será de outra forma, tenho certeza. Aquela câmera que está o nosso público, talvez de muitas gerações, uma referência de filme, não precisa ser seu necessariamente, série, cantor, um artista, um escritor, não livro, importa, o que você quiser. não importa, algo que tenha que ser, como você disse, revisto, revisitado, olhado em panorama, amplificado, como é o que você faz, né? Qual é o trabalho que essas pessoas devem fazer de dever de casa? Falou olhando para a câmera, Sim, então? pode ser. Eu convido todo mundo a ouvir a obra. Acho que tá me vindo o nome da Maria Alcina, assim, como uma artista fundamental, assim, né? Transgressora, corajosa, com a liberdade completa, assim, de fazer o que sempre acreditou, da forma dela, de se expressar no corpo e na voz dela. Assim, eu fiz um filme com ela chamado Sem Vergonha, que pode ser visto online. Está sendo feito um outro documentário com ela também, da Elizabeth Martins Campos. Enfim, uma artista que dialoga muito com o popular, com o experimental, com o cinema também. A gente fez um filme, teve uma experiência muito boa, assim, fazendo É um filme. uma obra de arte. O Sem Vergonha é uma obra de arte. É isso. Obrigado, Rafael. Muito obrigada, Fica a Rafael. dica, viu? Maria Alcina. Põe no Spotify. Ouçam tudo. E este é o Entretantos, que vai ficando por aqui. Mas a semana que vem teremos muitas surpresas também para vocês. Nossa Senhora, receberemos. Vocês já nos seguem? Por favor, né? A gente precisa desse apoio de vocês. Como é que segue? Tem que escrever no YouTube e aí E tem apertar o sininho. O sininho fica assim. Tem que fazer o sininho fazer assim. Entendeu? Exatamente. Faz o fácil. sininho balançar. Balança esse sino, cara. Entendeu? Eu tô muito feliz. Muito. Para mim foi um prazer enorme ter você aqui. É uma honra mesmo. Aninha, te amo muito. Obrigada, eu também. Momentos bonitos, sabe, que a gente tem vivido aqui no Entretanto. Sim. E nos acompanhem. Viva a cultura brasileira, viva o olhar onírico, atento e único de Rafael Saar. Eu queria agradecer também a generosidade de você, Ana, Lucas, pelo espaço, por ter visto os trabalhos, né? E por essa conversa tão boa, assim. Eu fico muito tímido, mas espero que eu tenha sido bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado. Quem tá em casa vai gostar muito, vai comentar com a gente. E até semana que vem com uma mulher poderosíssima. Ela é doida, santa, ela é tudo que você possa imaginar. Até lá, um beijo.